Aqui no meu canal, vocês acompanharam que no último dia 2 de agosto, a presidente da Câmara dos Estados Unidos fez uma visita importantíssima a Taiwan, e essa visita foi marcada de muita tensão, muitas ameaças, um tom muito pesado por parte da China, que deixou o mundo todo assustado, mas a Nancy Pelosi foi embora, nada de muito grave aconteceu, além da China esperneando, gritando, batendo o pé. Mas será que vai ficar por isso mesmo? Será que os chineses vão assimilar essa derrota, vão assimilar essa humilhação tão grande? Rapaz, fica aqui que você vai entender direitinho o que está acontecendo na China, qual é a possível retaliação por parte dos chineses e qual a consequência disso para o mundo todo, inclusive para o Brasil. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou explicar para você por que Taiwan é tão importante, porque Taiwan é o centro ou um dos centros da geopolítica global atual. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, não esquece de deixar aqui o seu like, porque isso é muito importante para dar relevância ao meu canal e mais pessoas ficarem sabendo do meu trabalho e meu canal, consequentemente, crescer. Valeu? E antes de mais nada, você vai lembrar que lá para 2018, quando o presidente dos Estados Unidos ainda era o Donald Trump, se iniciou uma guerra comercial muito forte entre os Estados Unidos e China, inclusive com sanções a produtos chineses por parte dos Estados Unidos, sanções a produtos americanos por parte dos chineses, e eles realmente não estavam se entendendo muito bem naquele período. Em 2020, a pandemia aconteceu e algumas ameaças gravíssimas à China foram propagadas por parte dos americanos. Inclusive, os americanos, durante a pandemia, iniciou um grande fluxo de busca de alianças ali com Índia, Austrália, Japão e um pouco também com Coreia do Sul, buscando aliar, aproximar esses adversários da China para criar um bloco anti-China ali na Ásia-Pacífico, né? no Índico e ali no sul do Pacífico também. Essa relação ela está sendo ainda mais deteriorada agora, porque Taiwan talvez seja hoje, junto com Hong Kong, a questão mais especial na geopolítica chinesa. Taiwan é extremamente importante para a China e justamente os americanos, que não reconhecem Taiwan como uma nação independente, mandar a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fazer uma visita àquela ilha é, de certa maneira, um reconhecimento que aquela ilha tem um grau de independência muito forte, algo que para os chineses é uma ameaça. Mas por que a China não levou a cabo as ameaças que eles fizeram contra os americanos? Por que os chineses efetivamente não invadiram ou anexaram Taiwan como eles prometeram antes da visita da Nancy Pelosi? Por que os chineses não derrubaram a aeronave da Nancy Pelosi? E a resposta para isso é simples. Porque a China ainda não está preparada nem para uma guerra contra os Estados Unidos, nem para as consequências econômicas dessa guerra. Mas não quer dizer que, em um curto período de tempo, a China não estará preparada para tudo isso. Então, fica muito de olho nessa situação, tá? O segundo ponto que eu vou colocar aqui para vocês é justamente em cima desse preparo que a China está estabelecendo para uma situação futura, para uma outra situação futura parecida com essa, que é a formação de alianças. A China nunca esteve tão próximo da Rússia. A China nunca esteve tão próximo de Coreia do Norte, de Irã, de Venezuela e de várias outras nações. Então, se você acha que essa visita da Nancy Pelosi não teve consequência nenhuma, minha gente, vocês não estão entendendo nada. O que acontece é que, diante dessa questão das alianças, todas as nações que, de certa maneira, se sentem adversárias dos Estados Unidos ou ameaçadas pelos americanos vão buscar o colo da China. Então, a China vai conseguir mais facilmente atrair essas nações para sua esfera de influência. Você já consegue observar, inclusive já falei aqui no canal, que o BRICS ele tem uma conotação cada vez mais geopolítica de oposição ao bloco ocidental, ou seja, Estados Unidos e a Europa, e a China encabeçou esse bloco de maneira nunca antes vista, né? A China sempre foi o líder do BRICS, mas hoje a gente vê o BRICS realmente como um bloco chinês, né? E se estabelecendo cada vez mais como uma contraposição à geopolítica americana. O próximo ponto que eu menciono aqui são os exercícios militares que a China fez por volta da ilha de Taiwan. Esses exercícios militares não feriram nem a soberania territorial marítima ou terrestre ou mesmo aérea de Taiwan. Contudo, mostra para Taiwan
que Taiwan tem um elemento muito preocupante para aquela ilha que a Ucrânia não tem, por exemplo. Que a China facilmente consegue cercar a ilha. E cercando a ilha, meu filho, não chega mais ajuda, não chega mais suprimento, não chega mais nada. Então fica impossível para os americanos protegerem Taiwan. Eu acredito pessoalmente que os americanos não iriam à guerra por conta de Taiwan, apesar de Taiwan ser extremamente importante para a geopolítica global, para a economia global. É o último ponto que eu vou explicar isso aqui, tá? Então, Taiwan é muito importante e os Estados Unidos, talvez por conta dessa importância específica que eu vou explicar, eles realmente considerem enviar tropas para Taiwan. Mas o meu próximo ponto é que a China, embora tenha cercado Taiwan com essas manobras, a China de maneira nenhuma feriu nem a integridade territorial, nem a integridade aérea da ilha, o que mostra que a China ainda está muito reticente, como eu falei no tópico 1, a China ainda não está preparada para anexar Taiwan, porque mesmo que os americanos não levem a cabo dessa imposição militar, ou seja, que os Estados Unidos não enviem tropas efetivas para Taiwan, a imposição, as sanções econômicas impostas à China podem ser demasiadamente graves para aquela nação. Lembra que a China, ao contrário da Rússia, é uma nação muito maior economicamente, mas tem sua economia muito mais atrelada ao resto do mundo. Então a Rússia, enquanto grande exportador de petróleo e gás, nesse sentido a Rússia consegue ter um controle muito maior sobre o preço dessas duas commodities tão fundamentais e as consequências econômicas estourarem no colo da União Europeia também. Para a China, as consequências seriam graves demais no mundo, mas também a China teria uma consequência muito perigosa e não tem a China, basicamente, a quem recorrer. Enquanto a Rússia recorreu à China, um amigo mais forte, mais poderoso, a China não tem ninguém mais poderoso para ela para recorrer, para dar para salvar a economia chinesa, se é que vocês me entendem. Tá? Então, uma das medidas muito importantes que a China está fazendo, que pode ter repercussão muito grande no seu bolso aí do outro lado, é um boicote a Taiwan. Como assim, professor? Eu li aí na internet que a China está fazendo boicote a frutas e a produtos básicos de Taiwan. Isso não afeta muito ao Brasil e nem ao resto do mundo, correto? Correto. Mas a China também vai boicotar, já anunciou, a oferta de matérias-primas para o principal produto produzido por Taiwan. Produto esse que Taiwan produz mais de 50% da produção mundial, que são os semicondutores, né, os microchips, alguns altamente tecnológicos, que equipa desde essa webcam, a esse microfone, até carros ou até mísseis balísticos aí usados em grandes guerras. Então, mais de 50% da produção global, já explicando para você por que Taiwan é tão importante, mais de 50% da produção global de microchips sai de Taiwan, meu filho. Então, o que acontece se a China dominar toda essa produção? A China vai ter algo muito mais relevante do que a Rússia, por exemplo. A Rússia, ela consegue manejar, de certa maneira, claro que não tanto assim, mas ela consegue, de certa forma, manejar a geopolítica global e principalmente a geopolítica europeia através do petróleo e do gás natural. Imagine Taiwan sob posse da China e a China produzindo mais da metade dos microchips produzidos em todo o mundo, no mundo no qual a gente começa a se inserir na quarta revolução industrial. Tudo, meu filho, precisa de microchip. Se a China produz isso tudo, lascou-se, né? Então os Estados Unidos estão, de certa forma, se a China dominar Taiwan, nas mãos dos chineses. Por isso que os americanos correm para produzir fábricas, para construir fábricas em solo americano e de seus aliados mais próximos, mais protegidos, né, na Europa, por exemplo, para tentar substituir um pouco Taiwan nessa grande oferta de microchips, depender menos da ilha nesse sentido. E um outro ponto importantíssimo que torna Taiwan extremamente importante, e se você quiser um vídeo melhor sobre isso, eu boto um mapinha, explico direito o que está acontecendo lá, é que não é o fim da guerra, não é o fim da tensão a China anexar Taiwan. Na verdade, é o futuro de uma tensão política muito maior entre essas duas nações, porque Taiwan é só a ilha central de um conjunto de ilhas, de um cordão sanitário que vai de Japão, passando pela Península da Coreia, passando por Filipinas, passando por Indonésia, passando por Malásia, passando pelo Estreito de Malaca, no qual, controlando toda essa região, os americanos conseguem controlar praticamente
todo navio que entre ou saia da China continental. Então, a China, nesse sentido, está na mão dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos fecharem o Estreito de Malaca controlado pelos aliados americanos. Repito, se quer um vídeo desse, comenta aqui nos comentários que eu gravo um vídeo, boto mapinha, explico direitinho para você a situação das ilhas artificiais, a situação da aliança da China com o Paquistão tem muito a ver com isso também. Mas se os Estados Unidos fecharem o Estreito de Malaca contra os chineses, lascou-se, meu filho. Então, se a China vier e dominar Taiwan, os americanos vão lá, ó, fecha o Estreito de Malaca. A China tem um supapo na economia violentíssimo, porque basicamente um navio do Oriente Médio para chegar à Índia vai ter que dar a volta pelo sul da Austrália. Imagine como vai ficar mais caro as coisas na China. Por outro lado, se a China consegue controlar Taiwan com êxito, qual seria a primeira ilha depois de Taiwan que a China também teria a obrigação de controlar, né? Obrigação assim, se quer projetar sua marinha para além-mar. Seria justamente algumas ilhas japonesas, algumas dessas ilhas com base militar americana, e a principal delas é Okinawa. Por isso que os japoneses já se declararam fortemente aliados de Taiwan. Inclusive, o primeiro-ministro do japonês falou que os taiwaneses são irmãos. Eu não sei o que ofendeu mais os chineses nessa declaração. Se é chamar o taiwanês de taiwanês ou chamar de irmão, né? Os chineses se sentiram duplamente ameaçados aí pela postura japonesa. Lembra que o Japão, hoje, tem a segunda melhor, digamos assim, marinha de guerra do mundo, superior até a própria da China. O Japão vem se armando, vem se rearmando no caso. A marinha japonesa está muito tecnológica, apesar de não tão numerosa com a chinesa. Então fica de olho nessa situação. Se você quer um vídeo melhor explicando tudo isso, com mapinhas e tudo mais, comenta aqui, curte meu trabalho. Não esquece de compartilhar com seus amigos, vai estar me ajudando muito a dar essa projeção ao meu trabalho aqui no YouTube. E eu agradeço demais a presença de vocês. Valeu, galera. Brigadão. Tchau, tchau.